Semana passada nós falamos sobre sermos uma casa apostólica, sobre nos movermos nos 5 dons que Jesus derramou sobre a igreja. Ele deu para a igreja, para que a igreja fosse edificada através desses dons. E esses dons são impartidos, ou seja, são divididos ou derramados sobre a igreja, para que a igreja se torne uma igreja apostólica e ela possa fazer a obra de Deus. Nós entendemos que é a igreja quem realiza a obra de Deus, não é uma única pessoa, não é um pastor, não é um ungidão. E por mais lindo que eu seja, essa não é só a minha função, é a função do corpo de Cristo. Então assim, eu posso ser um ungidão, eu posso subir no monte, eu posso jejuar 50 dias ou um ano, eu posso orar 12 horas por dia, eu posso fazer tudo isso, mas eu sou incapaz de fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é realizada pela igreja quando as pessoas assumem a responsabilidade de cumprir uma função no corpo. Então não adianta, não tem essa, isso é enganação. Quando alguém acha que um pastor é quem faz a obra de Deus, não é, é a igreja. É a igreja de Jesus, é você. É a igreja nós, todos, quando cada um cumpre a sua função. Igreja não sou eu, somos nós. A igreja é um corpo. A igreja é uma casa espiritual construída através de pedras para que Deus possa habitar. Então, eu falei para vocês sobre a plenitude de Deus, só pode ser manifestada na pessoa de Cristo. Nós cantamos aqui que Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, aquilo que não era visto a olhos humanos, pôde agora ser visto através de Cristo. Mas Cristo voltou para a glória, mas o seu corpo ficou aqui na terra. Então a plenitude de Deus se manifesta, se revela, a sua beleza, a sua mente e toda a sua multiforme graça e sabedoria se manifesta através do corpo, que somos nós. Nós somos membros, nós não somos o corpo, nós somos membros de um corpo. Incrível isso, né? Eu acho lindo isso. Então essa revelação tudo que você vai ouvir aqui é para libertar você. É para libertar você. Esse é o intuito nosso como igreja, como está lá em Efésios. Até que todos nós nos tornemos maduros, deixemos de ser crianças e deixemos de ser jogados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Uma igreja apostólica faz isso, liberta você de pessoas tiranas, que às vezes, tentando centralizar o poder para que possa dominar o povo, tirou da igreja aquilo que foi dado por Cristo, que é a obra de Deus é realizada pela igreja num todo. Amém? Essa foi a introdução da semana passada. E hoje eu vou falar para você sobre algo. Tudo isso que nós falamos é lindo, né? É lindo, não é? É até poético. É inspirador. Se tornar membro de um corpo, ser parte de uma obra que Deus deseja realizar na terra, estar envolvido. Eu já falei para vocês, a minha oração todos os dias é: Deus, bota eu no meio desse rolo. Ou seja, faz eu ser parte de todo esse plano incrível que o Senhor tem nesse tempo. Eu não posso deixar passar batido e não ser parte disso. Se essa for a sua oração, se prepare, porque será incrível a sua jornada aqui nessa casa. Mas isso tudo que eu estou falando só pode acontecer se uma palavrinha fizer parte da nossa realidade e ser uma verdade em nós. Hoje eu quero falar sobre unidade. Um corpo com vários membros só pode ser corpo se todos estiverem andando em unidade. Então vamos falar sobre o desafio de sermos um. Já ministrei algumas vezes aqui na nossa casa sobre isso, mas hoje é muito especial porque nós estamos mostrando para a igreja, é uma imersão naquilo que nós somos. Então isso aqui para mim é
parte mais incrível de ser igreja. Eu sei que alguns aqui, não sei se todos, alguns, né? Participaram talvez de algum retiro, ou talvez de um congresso, ou talvez de algo que talvez tenha sido incrível e você se sentiu avivado, feliz, renovado. Mas tudo isso pode se perder e amanhã você não lembrar de mais nada, se tudo isso que você viveu não projetar você, não lançar você para dentro do corpo e não fizer com que você ande unido ao corpo. Aliás, o avivamento que a gente vê muitas das vezes, eu gosto muito de retiro, né? Gostava, né? Agora eu estou meio velho. Eu achava incrível o retiro, que as pessoas choravam, se derramavam, quebrantavam, a cara no chão, aquela coisa meio nojenta até de ver, assim, escorrendo no nariz. Estou brincando. Mas assim, ó, era incrível, mas assim, eu ficava perplexo que terminava aquele retiro, passava uma semana, o cara estava com o mesmo problema, era a mesma pessoa, e nada dele mudava, e ele falava para mim que tinha passado por um avivamento, Clebão, mas avivamento que não transforma você por dentro e não faz com que você se pareça com Cristo, não é avivamento, é apenas um spray daquilo que o Espírito realmente é. É apenas uma visitação do Espírito. É uma sensação de que você pertence a algo, mas que por ser só experimentar de fora para dentro, acaba. Mas eu estou em busca de um avivamento que transforma de dentro para fora, e tudo aquilo que a minha mão pode realizar, minha boca pode falar, é algo que realmente faz parte de uma essência da nova pessoa que eu me tornei. Isso é incrível. E a unidade revela exatamente isso. O ponto final, ou o escopo do avivamento tem que ser andar em unidade, porque a prova de que você foi transformado por Jesus, a prova de que você foi transformado por uma ação, através de uma ação poderosa do Espírito, a prova de que você nasceu de novo é você andar em unidade, porque isso faz parte e é o principal pilar do relacionamento de Cristo com a igreja. Então o desafio de ser andar em unidade, é um dos pilares da nossa casa. O que é andar em unidade? É andar em concordância de vontades, uniformidade. Também unidade é ser junto, se tornar um, ter o mesmo pensamento, ou melhor, uma mesma forma de pensar. Fica mais claro? Uma forma de pensar. Por isso que Paulo, escrevendo no livro, é um versículo que eu amo bonito, escrevendo aos Romanos capítulo 12 verso 1, está aqui, depois eu até vou passar por ele. Ele fala assim, ó: não vos amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Então, o resultado de um avivamento, o resultado de nascer de novo, é ser transformado na sua maneira de pensar. Aí é que há unidade na igreja. Não é que todo mundo pensa a mesma coisa, mas é que todo mundo tem a mesma forma, o mesmo filtro na hora de pensar. Vocês estão entendendo? Vamos lá? Vamos comigo? Está gravando? Estamos juntos? Será incrível. João capítulo 17, 20 e 23. Vamos primeiro entender por que Cristo, por que estamos falando que isso é fruto de um relacionamento com Cristo. Isso é fruto de um novo nascimento, de ser uma nova pessoa. Porque a partir de agora você pensa, age e anda como Cristo. Quem nasce de novo da água e do Espírito, ele anda conforme o Espírito. Agora o DNA do Espírito faz parte dele, a sua essência. Ele carrega na sua essência algo que mudou a sua forma de pensar.
João 17, 20 e 23 diz assim, ó: não estou orando somente por eles. Quem está orando? Quem? Mas também por aqueles que crerão em mim no futuro, por causa do testemunho deles. Aí ele fala assim, ó: minha oração por todos eles é que sejam um. Olha só, por isso que quem nasceu de novo carrega essa fome, essa sede, esse desejo por unidade. Porque Jesus falando assim, ó: minha oração é que eles sejam um, tal como eu e o Senhor somos um, ó Pai. Então está no, eu vou usar o termo DNA, parece meio esquisito, mas é para você entender melhor. Está no DNA, está na essência do Filho, está na essência do Pai. E se você nasceu de novo, você recebeu esse DNA em você. E a sua fome e sede por unidade se torna cada vez maior. Se não existe, é porque você não nasceu de novo. Desculpe, fui meio rude, né? Mas é a verdade. Se você nasceu de novo do Espírito, o Espírito promove a unidade. O Espírito de Deus, a função do Espírito, isso é incrível, né? Porque a função do Espírito é promover a unidade. No capítulo 4 de Efésios, que é o capítulo tema da nossa casa espiritual, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, para deixar claro, ele escreve exatamente isso: todos nós unidos pela unidade do Espírito. Quem promove a unidade? É o Espírito. E se você recebeu o Espírito te leva, te impulsiona para andar em unidade. Por isso que muitas pessoas vêm na igreja, participam das nossas reuniões, mas sempre, se você falar com ela, sempre tem uma reclamação, ela sempre tem uma ausência, ela sempre tem uma carência. Porque a carência é a prova de que você não anda em unidade. Porque se a plenitude de Cristo habita no corpo, quando você anda em unidade, tudo aquilo que Deus tem é derramado sobre você, preenche você, e você não sente falta de nada. Aí você entende o salmista falando que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Fala pastor porque ele está dentro de um rebanho em unidade. Vamos lá. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, com um propósito: para serem um, como nós somos um. Então Deus está falando que Ele impartiu a sua glória sobre nós, conosco, dividiu, deu para nós a glória da unidade do Pai e do Filho. Qual é a glória da unidade do Pai e do Filho? O Espírito de Deus. Então o que faz o Pai e o Filho ser um? É o Espírito, é o mesmo Espírito. O Espírito do Pai e o Espírito do Filho agora veio e habitou em a glória, o ápice, a cereja do bolo. É o Espírito de Deus habitando em nós. É como, tem criança aqui, né? É como se o ápice de um relacionamento, você sabe do que eu estou falando? Lá, aquela coisa incrível, o término de dois corpos unidos num casamento, o ápice, é como se o Espírito de Deus fosse esse ápice. O ápice da alegria de Deus, do contentamento de Deus veio habitar em nós. Isso é incrível. E é Ele, o Espírito de Deus, que promove a unidade no corpo. É o Espírito de Deus que faz com que eu tenha necessidade de estar ligado a alguém, unido num só pensamento, numa mesma forma de pensar. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para serem um, como nós somos um. Olha que incrível, é isso aqui que nós estamos falando. Eu neles, o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade. Nós ainda estamos falando da oração de Jesus. Você acha que o Pai respondeu a oração de Jesus ou não? Respondeu.
Então ele está falando assim, até que todos sejam levados a completa unidade. Ele fala, eu neles, o Cristo está falando, eu neles, e o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou, e compreenda que o Senhor os ama tanto quanto me ama. Cara, isso é muito incrível. Você tem que sair daqui com a cabeça desse tamanho, pensando sobre isso que Jesus está falando. O fato de dizer que Ele em você, o Pai nele, e aí Ele está falando assim, para quê? Para que todos compreendam que o Senhor os ama tanto quanto me ama. Você está entendendo o tamanho do amor de Deus por você? Jesus está falando que da mesma forma que o Senhor me ama, o Senhor irá amá-los a partir do meu Espírito habitando neles. Então é o Espírito quem gera unidade, é o Espírito quem faz todo o trabalho, quem liga as pessoas umas às outras. E uma igreja como essa, isso tem que ser cada vez mais evidente. Tem que ser cada vez mais evidente. Mas se você participou de algum avivamento na sua vida, ou de alguma coisa que não trouxe essa fome, essa sede para o seu coração, eu vou dizer para você, vai passar. Porque a única coisa que nos sustenta é a unidade. Até que não sejamos mais como crianças, jogadas de um lado para o outro, todo qualquer vento de doutrina, ou homens dominadores que mentindo os engane. A segurança na unidade. Eu ministrei aqui uma vez sobre isso, falando que a igreja é um parapeito, filho, porque se não tiver a igreja, nós nos lançamos no precipício. Andar em unidade nos protege. Andar em bando nos protege. Vamos lá? Então, somos filhos iguais a Cristo. Cristo anda em unidade com o Pai, nós andamos em unidade com o Filho e com os irmãos, porque agora Cristo é o primogênito de todos os outros irmãos. Ele é o primeiro de muitos irmãos, ele é o primeiro, então ele é o modelo de como deve andar. Ele está falando assim, Pai, como eu e o Senhor somos um, eles também sejam unidade, a mesma forma de pensar, porque todos nós recebemos a mente de Cristo. Vamos lá, então se somos filhos, nós somos iguais a Cristo. O exemplo é Cristo, e Ele está dando o exemplo de ser um com o Pai. Nós devemos ser um com os nossos irmãos. Se nós entendemos que fomos chamados para andar em unidade, qual é o requisito mínimo para ser unido? Efésios capítulo 4, dentro do texto que nós já lemos semana passada, do verso 1 ao 7, diz assim: eu lhe suplico como prisioneiro que serve o Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas como essas. É o primeiro capítulo, o primeiro versículo do capítulo 4 de Efésios. Então ele está falando assim, ó, nós temos que andar dignos, de forma digna daquilo que nós recebemos. Mas daí sou eu que decido e me submeto a andar dessa forma. Eu decido. Que é uma convocação, vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas como essa. O que ele está falando? Sobre andar em unidade. É sobre isso que trata o capítulo 4 de Efésios. É sobre isso que se trata a igreja de Cristo. Aí ele diz assim, ó, como é que eu consigo andar em unidade? Aí ele fala assim no verso seguinte, ele fala assim, ó, sejam humildes. Obrigado, Beck. Sejam humildes e amáveis. Aí ele continua, sejam pacientes. Ele continua, tendo tolerância uns pelos outros, por causa do amor entre vocês.
O amor de Deus está no seu coração. O amor de Deus está em você, porque Cristo orando falou o quê? Como eu, sendo um com eles, o Senhor sendo um comigo, o mundo vai enxergar e compreender o tanto que o Senhor me ama e os ama. É sobre isso que está falando o texto. Da mesma forma que Deus te ama, você tem que ser paciente, tolerante uns pelos outros por causa do amor entre vocês. De qual amor que ele está falando? De Deus. Entre vocês. Já se faz presente. Por isso que fala batismo do amor. Agora, é impossível você andar em unidade se você não experimentar o amor de Deus. Se você não confiar no amor de Deus, você não consegue andar em unidade. Se você desconfiar do tanto que Ele te ama, você não consegue andar em unidade. Se você não entender que Deus te ama, como Cristo está falando aqui, que Ele te ama, você não consegue andar em unidade. Porque o amor que você expressa no corpo não é o amor seu, que escolhe quem ama. É o amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ele está falando que o relacionamento dele se tornou para a eternidade, que é maior unidade do que essa. Ele está falando que aconteça o que acontecer, a partir de agora Ele continua vinculado comigo, o seu amor continua sobre mim. Eu posso cometer alguns tropeços no meu caminho, eu não, você, eu sou perfeito. Eu fui falar esses dias que eu era insuperável, eu falei insuportável, já falei a palavra certa. A questão toda é que se nós não compreendemos a profundidade, a grandeza do amor de Deus, eu sei que talvez hoje aqui você está tentando arrumar uma desculpa para Deus não te amar. Deixa eu falar para você vai perder. Porque eu já experimentei tentar fugir de Deus. E tentei fugir. Mudei de cidade umas, sei lá eu quantas vezes. Até que no meio de um canavial Deus foi me visitar. Estava numa cidade, uma fazenda de um amigo, e entrei no meio do canavial que tinha plantado, morrendo de dores. E lá Deus me cercou, como cerca um cavalo sem freio. E me parou e falou assim para mim: não adianta você fugir, eu te amo. Não adianta você tentar sabotar o meu amor por você, eu te amo. E nesse momento eu entendi que eu não conseguiria fugir do amor dele. Que todos os meus defeitos e as minhas tentativas de me apoiar nos meus defeitos para não ouvi-lo e nem sequer experimentá-lo, porque eu tinha vergonha dele por causa de quem eu era e por causa do meu coração. Ele falou: eu te amo. Quando você experimenta como aquela mulher que derramou todo o seu perfume, entendendo a grandeza do perdão que tinha recebido, enquanto você não ter esse encontro com Deus, você será incapaz de andar em unidade. Quando você experimenta o amor de Deus nesse nível de perdão, embora você não mereça, você não pode receber, e Ele, através de Cristo, conseguir expressar e derramar esse amor por mim e por você, quando você experimentar isso, vai se tornar fácil andar em unidade. Porque tudo isso aqui que eu estou falando para você, Deus é na sua essência. Ele é paciente, Ele é tolerante, Ele é amável, Ele é humilde, Ele é maravilhoso. Eu ganhei um quadrinho aqui no Super Seed e fala assim: você não precisa ser perfeito para ser incrível, porque é Deus quem nos faz pessoas incríveis. Incrível é que não dá para acreditar que Ele é assim. Sejam humildes, amáveis, sejam pacientes, tendo tolerância uns
pelos outros por causa do amor entre vocês. Procurem de todas as formas conservar. Escute, ó. Procurem de todas as formas conservar, por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito dá. Quem dá? É o Espírito. Aí ele está falando assim, ó, procurem de todas as formas conservar. Ele está falando assim, que já foi dado. Aí você tem o trabalho de permanecer, de conservar, de fazer com que perdure essa unidade. Então é um trabalho, um esforço meu e seu, está falando, naquilo que depender de você, naquilo que depender do quanto você precisa morrer, para que a unidade permaneça, porque é algo que está no coração de Deus. Naquilo que depender de você, faça. Ele está falando, procure de todas as formas conservar por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito dá. Então a unidade, o Espírito nos dá condições de permanecer em unidade. Então você está querendo dizer para mim que se o irmão fizer alguma coisa que eu não goste, eu tenho que continuar unido no corpo com ele? Mas como que eu faço isso? Eu não estou morto. É por isso que você não consegue fazer. Está pensando que eu tenho sangue de barata? Se eu tivesse o sangue de Cristo, você faria. Mas então, ele fez. Então, a Bíblia está falando no que depender de quem? No que depender de você, não do outro. Porque você já está transformado, ou suficientemente morto, para conservar a unidade pelo vínculo da paz, a unidade que o Espírito dá. Eu prefiro perder do que ofender o Espírito. No casamento é mais difícil, né? No casamento é mais difícil. Porque você não tem sangue de barata. Porque eu não estou morto para aguentar uma coisa dessa. Pois é. No casamento é o laboratório para você conseguir andar em unidade do corpo. Porque se você não consegue andar em unidade com aquele que você dorme com ele, troca saliva, credo, quem dirá no corpo? Casamento é o laboratório, filhão. Família é o laboratório. É isso aí. Vamos embora. Nós somos todos membros de um só corpo, temos o mesmo Espírito e uma só esperança, para a qual todos fomos chamados. Como conseguimos, como temos que andar em unidade? Sendo humilde, amáveis, pacientes, tolerantes, e fazendo o possível de todas as formas, procurando de todas as formas conservar essa unidade. Porque essa unidade quem deu foi o Espírito, e o Espírito nós conservamos. Por isso que a palavra de Deus fala assim, ó, não extingais, ou seja, não apagais o Espírito de Deus pelo qual estáis selados para o dia da promessa. Ele está falando, eu vou matar o Espírito? Não, ele está falando assim, ó, não deixe de se submeter às ações do Espírito, não deixe de ouvir o Espírito. Apagar tem a ver com uma chama. Ele está falando, mantenha acesa a chama do Espírito dentro de você. Não rejeite as suas correções nem as suas ações através da sua vida, porque se você se apoiar na questão de que eu não estou morto, então não tem sangue de barata, o Espírito não age, porque o Espírito só pode dar vida àquilo que está morto. E viver no Espírito, andar no Espírito, fluir no Espírito, tem a ver com uma pessoa morta que recebeu vida através do Espírito, para que as suas ações reflitam a vida que ele recebeu. Não consigo nem repetir isso mais. Ainda bem que gravou. Por que não fazemos isso? Por que anulamos a unidade? Por que nos retiramos do corpo?
Por que a gente deixa de andar em unidade? Por quê? Porque alguma coisa nos aborrece, porque as coisas não estão do nosso jeito, é porque a verdade é porque eu sou egoísta e idiota. Desculpa, idiota não está escrito na Bíblia. Ou tá? Insensato é idiota, se você não sabe. 2 Timóteo 3, 1 e 5, eu só grifei algumas coisas, Timóteo falando que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Nós chegamos nesse tempo. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. E para andar unidade, você tem que amar o seu irmão. E às vezes semear na vida dele. Serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, desobedientes aos pais, ingratas. Serão, olha só, por que não andam em unidade? Porque serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Ele quer só e nunca. Eu falei que nós somos uma casa espiritual que é construída através de pedras vivas. Está falando de mim e de você, ok? Isso é claro para mim e você. Mas deixa eu falar um negócio aí. Lembrei agora, cadê o Henrique? Lembrei da nossa personal spirit. Olha só, para você entender, pedra, eu já ministrei isso aqui. Pedra numa parede, assentada numa parede, a argamassa é o espírito, tá bom? Só que nós somos pedras, nós não somos tijolo. Tijolo é quadradinho, bonitinho, encaixa. Só tem um jeito de ser tijolo, só tem um jeito, só tem que ser assim, não pode mudar, porque... Não, nós somos pedra. Pedra tem diversas formas, diversos formatos. Só que o Espírito de Deus é argamassa e essa pedra é colocada, é posta pelo Espírito. E assim vai sendo construída uma casa espiritual onde Deus possa habitar. Olha só, pedra é uma colocada embaixo e outra colocada em cima. Aí vem outra pedra para subir a parede, é colocada por cima. Então existe um alinhamento, existe uma altura. É nível e prumo. Deus é que faz isso. Então se nós somos pedras, sempre vai ter alguém que está abaixo, sempre vai ter alguém que está em cima, sempre vai ter alguém que vai estar adiante, e sempre vai ter alguém que vai estar atrás. O problema é quando essa pedra não quer ficar por baixo, ela só quer ficar em cima. Aí é que começa o problema. É sobre isso que ele está falando. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão desordeiras. Aí mais para frente ele fala, serão rudes e cruéis. Ele fala assim, ó, serão traidoras dos seus amigos. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. De nada, não acreditam em nada que é liberado através da plataforma, mas a sua aparência é de piedade. Ele oferta aqui, ele faz oração bonita, ele canta, bate palma. Lembra de um avivamento que eu falei para você? Mas no seu coração, na sua essência, ele até ouve, mas ele não vive porque ele não crê. Porque se você crê na palavra que é liberada dessa plataforma, se você crê nisso aqui que está na palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus de fato, sobre o que está sendo ministrado aqui, você vai fazer o que for necessário para andar e viver segundo essa palavra. Deus não quer que você seja somente um bom ouvinte. Tiago escrevendo diz que quer que você seja praticante. Porque quem crê, coloca em prática aquilo que ele está crendo. Quando eu falo aqui para vocês que
Cristo abriu um novo caminho através do seu corpo. Aí ele fala assim, que agora tendo o coração aspergido pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nós podemos entrar com ousadia no santíssimo lugar, no Santo do Santo. Você ouve essa palavra, você vibra aqui comigo, e você chora aqui comigo através dessa palavra, mas na segunda-feira, no seu primeiro tropeço, você fica temeroso de entrar na presença de Deus, porque você acha que o sangue dele não foi suficientemente regenerador para a sua vida. Vocês estão entendendo a diferença de quem tem uma vida piedosa, mas não crê? Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouve. Aí Timóteo, no finalzinho do verso 5, ele fala assim, ó: não se deixe enganar por gente assim. É engano. E eu tenho um dom para discernir isso, e é muito ruim para mim. Essa semana eu tive uma mesa esquisita demais, que a pessoa estava toda conversando, e meu coração na mesa, eu esperando o coração vindo da mesa, e a pessoa cheia de subjetividade, e sempre tendo uma desculpa para alguma coisa, sempre alguém fez alguma coisa, sempre alguém falou alguma coisa. Então lá na igreja aí fizeram, e a pessoa sendo subjetiva. Eu falei, tá, e você? Aí a pessoa se fechou. Eu falo, cara, estava na cara que tinha uma coisa errada nesse negócio tudo. Não se deixe enganar por gente assim, tem aparência de piedade. Cita até versículo bíblico para mim, citou. Não, porque Deus fala na palavra e tá. Mas viva o seu coração. E o seu coração peludo vem para a mesa quando? Para nós passar o presto barba de Jesus nele. Então por que às vezes não fazemos o que Cristo nos ensina a fazer? Porque às vezes o nosso coração é enganoso, porque amamos a nós mesmos, e às vezes o dinheiro é nosso Senhor. Nós confiamos no dinheiro, e às vezes é até pobre, e continua confiando no dinheiro. Porque às vezes nós somos duros de coração e não nos submetemos aos outros. Tem a ver com Jesus. Jesus deixou a sua glória e se submeteu a um propósito de Deus, a ponto de ele falar assim: tudo que eu falo para vocês tem a ver com meu Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Aí ele fala: Pedro, se eu quisesse, eu oraria aqui um punhadão de anjo, miríades, nome esquisito, né? Nem sei quantos anjos são, mas é muito anjo. Viria aqui e arrebentaria tudo e acabava com tudo. Aí a Bíblia fala assim, que ele humilhou-se a si mesmo, não fez questão de mostrar os atributos divinos dele, porque ele veio para servir a todos. O exemplo, o modelo ainda continua sendo Cristo, que lavou os pés dos seus discípulos, inclusive daquele que já estava endemoniado, preparado para traí-lo. Tem a ver com você, comigo, e não com as pessoas que te traem. Eu lavo os pés de quem me trai, porque quando eu faço isso, eu estou revelando a pessoa que habita em mim, e não o Leandro, sanguíneo, estouradão. Amém? Estão aqui comigo? Bora continuar? Não sei se dá tempo, Por favor, técnica aí, tem poucos minutos. Vamos lá. O que devemos fazer? Como a gente deve agir? Colossenses capítulo 3, verso 8 a 15. Colossenses capítulo 3, versículo 8 a 15 diz assim: entretanto, agora é o momento de arrancar e lançar fora todas essas coisas: ira, ódio, maldade, blasfêmia, palavras obscenas. Está falando que é hora de arrancarmos todas essas coisas. Por favor, obrigado. Então, aqui que está a parada.
Ele está falando que é hora, é o momento de arrancar. Quem arranca é quem? Eu e você. Prometo que é a última vez que eu vou falar sobre isso. Nós precisamos subir essa mensagem, viu, o Dan? Da pastora Jaque ministrando aqui, falando da casa incrível que Deus está nos dando para construir. E Deus junto com a casa, uma marreta para nós destruir o casebre fedorento que nós continuamos querendo que exista dentro de um casarão incrível e novo, de uma mansão que Jesus deu. É sobre isso. Porque se você crê que essa é a vontade de Deus para mim e para você, como eu disse, você vai fazer qualquer coisa para conservar essa unidade. E eu falei aqui, não lembro nem quando mais, sobre a passagem de Jesus, quando ele falando para os discípulos que tinha perdoar 7 vezes, ou 70 vezes 7, não lembro mais a passagem que era, já esqueci. Que os discípulos viram e falaram para Jesus: ah, Senhor, então aumenta a nossa fé. Eu falei a vocês sobre, Jesus fala, se tiveres fé como um grão de mostarda, vocês arrancariam, diriam essa moreira, e ela seria arrancada e lançada no mar. Que eu falei para vocês, é sobre perdão. Então o texto está dizendo, agora é o momento de arrancar e lançar fora todas essas coisas: ira, ódio, maldade, blasfêmia, palavras obscenas. No mesmo capítulo 3, nos versos seguintes, ele fala assim: ó, vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto. Aí ele fala assim, ó, e procurando constantemente ser cada vez mais semelhantes a Cristo, que criou essa vida nova no íntimo de vocês. Quem criou? É isso que ele falou: eu agora estou neles e o Senhor está em mim. Então Cristo passou a morar através do seu Espírito em nós. Então tudo aquilo que precisamos para andar em unidade, o Espírito nos dá. Agora a decisão de arrancar e viver conforme essa nova vida continua sendo minha, continua sendo sua. É uma decisão minha. Você precisa liberar e libertar-se e liberar as pessoas que te ofenderam. Porque essa vida vai cada vez diminuindo. Toda vez que você quer continuar alicerçado na sua vida velha, no velho Adão, na sua velha natureza caída. Então o texto está dizendo isso, que Cristo que criou essa vida nova no íntimo de vocês. Aí ele fala mais para frente: o que importa é que a pessoa tenha Cristo, e Ele é igualmente acessível a todos, visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática o que devemos fazer, como agir. Vocês devem pôr em prática a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. De novo, vamos decorar os cinco passos para morrer? Porque ele está falando de morte, mano. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Jesus tem para nos dar. Ah, mas eu sou. Então, você é. Mas o Espírito de Deus, fruto do Espírito, bondade, amabilidade, mansidão, temperança e domínio próprio. Você está entendendo aqui? Para andar em unidade é só através dos frutos do Espírito. Fruto do Espírito. Eu falei para vocês que é o Espírito que promove a unidade. Sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor.
perdoem como o Senhor perdoou vocês. Às vezes a gente quer graça para nós e lei para os outros. Graça, salvação, perdão, amor, frufru de Jesus para nós, mas morte para os outros. Bora! Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês. Porque assim, olha que incrível isso aqui, gente. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês. De qual amor nós estamos falando? Do meu amor seletivo? Que eu amo porque o Clebão chamou para jantar na casa dele. Está na hora, Clebão. Recebe aí. Eu amo porque o Juninho e a Rafa levaram para comer na casa deles. Estrogonofe. Amo. Não, mano. O amor que nós manifestamos no corpo é o amor que recebemos. E nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Se você recebeu o amor de Deus, como eu recebi, como falei para você, você tem para derramar. Se você entender o tamanho do perdão que você recebeu de Jesus, esse é o maior avivamento que você pode viver. Porque avivamento tem a ver com alguém que está quase morrendo. E ele recebe um sopro de vida. Se você entendeu isso, o quanto Deus te ama, você é capaz de amar no mesmo nível para manter a unidade. Palavra boa. Acima de tudo, deixe que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Harmonia. Todas as coisas encaixadas, todas as peças, os membros desse corpo no seu devido lugar, e a plenitude de Deus se manifesta. A multiforme graça, a multiforme sabedoria de Deus se manifesta na igreja. Aí ele encerra falando assim, ó, que a paz de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês, pois isso é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do seu corpo. E sejam sempre agradecidos. A palavra responsabilidade só aparece em algumas versões. Ele está falando que a paz de Cristo esteja presente no coração e na vida de vocês, pois isso é a responsabilidade, o privilégio que vocês têm. Qual é a responsabilidade? De manter o corpo unido pelo vínculo da paz. É minha, é sua, porque o Espírito nos deu, aí nós nos submetemos e lutamos para que isso seja uma verdade, igual é no seu casamento. Você engole um monte de sapo para o casamento continuar bem. Você engole um monte de coisa e vice-versa. Vamos lá. Meu Deus, preciso seguir. Vou tentar terminar hoje. Qual a minha importância no corpo? Todos são importantes. Eu vou entrar nesse texto, mas na próxima quarta-feira você vem aqui, eu vou falar sobre isso, que será incrível. Mas eu quero só recapitular ou passar por alto algumas coisas para você. Qual a minha importância no corpo? Todos são importantes, todos são. A unidade é importante porque todos são importantes. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está falando de uma morte consciente. Não tem como andar em unidade se você não ter consciência de que por vezes você vai ter que apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo
E agradável a Deus. Por que agradável a Deus? Quando Cristo, quando foi ser batizado por João Batista, teve uma voz do céu e disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, de quem eu me agrado. Por que Deus falou isso antes de Jesus realizar qualquer milagre? Não tinha nenhum milagre acontecido. Por que ele disse? Porque o filho decidiu obedecer o pai para um propósito. Esse é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem tenho prazer, em quem tenho contentamento, em quem é agradável. Eu me agrado dele. E é por isso que esse texto tem a ver com o que nós estamos falando. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Submeter o seu corpo, conscientemente, a sua vida e tudo, para o cumprimento de um propósito. Qual é o propósito? O propósito de Deus sempre foi em fazer ou criar uma só família. Por isso que nós, como igreja, somos noiva para um noivo. Nós somos casa, habitação de um espírito, para um espírito. Nós somos noiva para um filho, e nós somos uma família para um pai. Tudo fala sobre unidade. É incrível. Aí ele fala: essa é a verdadeira adoração que você deve oferecer a Deus. Não imite a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não é que você seja rico, pode ser, beleza. Não é que você seja um bom cantor, pode ser, beleza. Não é que você seja um bom pregador, pode ser, beleza. Mas a vontade de Deus para a sua vida e para a sua igreja é que ela ande em unidade a partir de uma mentalidade transformada. Nossa, é tanta coisa nesses versos. Sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo o próprio valor pela quantidade de fé que Deus concedeu. Vou entrar na outra semana. Assim, pertencemos uns aos outros, e cada um está ligado a todos os demais. É sobre isso o texto de Romanos 12. Semana que vem nós vamos falar mais sobre isso. Ser humilde é o principal requisito para a unidade. Tiago 3, verso 13 a 18. Só algumas partes que eu vou ler para você. Contudo, não se gloriem de serem sábios e bons, se vocês forem amargos, invejosos e egoístas. Esse é o pior tipo de mentira, porque a inveja e o egoísmo não são a espécie de sabedoria de Deus. Essas coisas são terrenas, materiais e demoníacas. Onde houver inveja ou ambição egoísta, aí haverá desordem e todos os males. Soberba. Deus rejeita os soberbos e dá graça para os humildes. Não tem como pessoa soberba fazer parte de um corpo e andar em unidade. É impossível. E se você detectar essas coisas, não tem problema. Você está no lugar certo, porque Jesus quer te dar condição de você arrancar isso através de uma nova mentalidade. Sua mente está sendo transformada aqui hoje através de uma palavra que transforma a sua forma de pensar. Então hoje você tem condição, porque você está sendo trazido por Jesus para a luz. Mas existe uma decisão que é sua e minha, porque a palavra de Deus fala que é Cristo revelou a luz e chamou todos para a luz. Mas a palavra de Deus diz que alguns amaram mais porque é uma decisão, filha, sua, minha, nossa. Entretanto, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, depois calma, amável, compreensiva, repleta de misericórdia e de boas obras, e cheia de bons frutos. Não trata os outros pela aparência e é sincera. Não tem como fazer parte de uma unidade se for soberbo. Gente, dá para terminar ainda? 5 minutos, pode ser? Pode? Só 5 minutinhos. 5 minutos mesmo, de verdade. O que eu tenho que fazer?
quando eu detecto essas coisas em mim? Eu tenho que lutar contra isso. Porque eu recebi agora a luz do meu entendimento, e agora, através de uma nova mentalidade, eu guerreio contra as forças da minha carne. Porque vai estar aí. A inclinação para o pecado vai estar aí, para o egoísmo, para a soberba, para a mentira. Aí você tendo luz no seu entendimento e o poder do Espírito sobre você, você consegue anular os efeitos dessa inclinação da nossa carne. Vamos lá. Tiago 4, 1 a 4 diz assim: o que está causando as discussões e as lutas entre vocês não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? É incrível esse texto, porque ele fala dentro. É uma natureza caída, horrorosa, que nós lutamos. Cara, não sei, eu sei, mas parece que está ficando mais intenso. Parece que as coisas, parece que a nossa carne está tomando força. E eu já sei por quê, eu posso dar uma dica a você. Aquilo que aqui está vendo, nossos olhos, a janela, a entrada. Cuidado. Vocês querem o que não possuem. Fala de inveja. A tal ponto que matam para consegui-lo. Pode não matar cometendo um assassinato de verdade, mas aqui dentro você deseja que seu irmão morra, porque de inveja. Às vezes a gente tem que matar isso no ninho. O Espírito de Deus nos dá poder para resistir e a vencer a nossa carne. Ora, matam para consegui-lo, desejam que os outros têm e não pode adquirir, portanto, começa a lutar para tomar deles. Vocês só querem o que dará prazer a vocês, gente infiel, é o texto que está falando. O texto que você conhece, às vezes fala: pedir nada recebeste, que pedir mal, porque vocês pedem apenas para gastar nos vossos prazeres e deleites. Aliás, fazendo uma ligação aqui, Romanos capítulo 8, lá nos últimos versículos 32 e 33, fala que vocês não sabem nem orar, porque vocês oram mal. Vocês oram só para não cair em luta, só para não ter problema. Vocês oram porque oração é egoísta, porque vocês não querem ter nenhuma dificuldade. Aí vocês não sabem orar, mas o Espírito de Deus intercede por vós com gemidos inexprimíveis, com palavras que não podem ser expressadas. Porque o Espírito de Deus intercede por vós segundo o coração e a vontade de Deus. Ele está falando sobre isso, sobre nós não pedirmos segundo a vontade de Deus. Gente infiel. Se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês também se tornam inimigos de Deus. Se você luta para ter algo que o mundo está te dando, você não faz parte. Você não consegue andar em unidade. Você tem que lutar contra os seus maus desejos, contra a sua própria concupiscência, contra a sua própria inveja, e ter a coragem de levar isso para Jesus e falar: Jesus, eu sou invejoso e preciso ser liberto. Porque Jesus já sabe que você é. E você vive nessa falsa vida, essa vida de piedade, como eu li lá atrás, e sendo que você não crê em nada do que está sendo ministrado, porque a sua concupiscência, a palavra de Deus fala assim, que nós somos tentados segundo as nossas próprias concupiscências, segundo os próprios males que já estão aqui dentro de nós. Aí tem gente que culpa o diabo para tudo, o diabo só oferece aquilo que já tem vontade aí dentro. Ruim ouvir isso, né? Também não gosto não. E o pior é que tem dia que eu acordo entendendo que isso é uma verdade. Mas eu vou lutar contra isso. Porque eu recebi renovação na minha forma de pensar. Eu não me submeto mais aos impulsos da minha carne, mas eu me submeto a uma direção do Espírito que envolve amabilidade, paciência, temperança, domínio próprio. Eu governo através do poder do Espírito os impulsos da minha carne.
porque eu me submeto ao Espírito. Vamos embora. Temos um foco. Qual é o foco dessa casa? Porque nós estamos falando tudo isso sobre unidade, porque nós temos um foco. Qual é o foco? Que todos cresçam. Todos cresçam. Que todos se tornem maduros. Isso aqui que estou trazendo para você é um entendimento de uma verdade da palavra de Deus. E talvez você pode ter passado por alguma igreja que era o contrário disso. Que tinha um monte de cargo, de posto, que um queria matar o outro, comer o outro, porque queria o cargo do outro, a posição do outro, e não viu o momento do outro cair em pecado para ele poder falar lá, ó, o obreiro lá, aí, ó. E na verdade ele tem inveja e queria o lugar. Ah não, tesoureiro. Tesoureiro? Sei não. Ele queria ser o tesoureiro. E quando eu falo assim, o pastor está roubando, é porque ele queria estar roubando. Porque o coração dele está no dinheiro. Lembra de Judas? Nossa, por que não pegou esse perfume e vendeu? Para dar dinheiro para os pobres. Os caras que falam na igreja porque quer o dinheiro, não quer saber dos pobres porcaria nenhuma. Jesus deu maneira, falou, os pobres vai estar sempre aí com vocês. Mas o que ela está fazendo? Está preparando o meu corpo. Aí Jesus fala que existia um propósito naquilo que ela está fazendo. Eu queria ministrar sobre isso um dia, eu ministro. Olha só, nossa, tem a ver com isso que eu vou falar. Nós temos um foco, que todos cresçam. Efésios 4, 11 a 16, é o texto que você já conhece, que ele designou, que eu já li semana passada, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo não é edificado. Pode ter uma igreja, pode ter um templo cheio de gente, sem ter o corpo de Cristo. Você acredita nisso? Por incrível que pareça. Sem que um esteja conectado ao outro, sem que um esteja edificando o outro. Nossa casa, um edifica o outro. Bora. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Pode subir o louvor que estou terminando. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Do conhecimento do Filho de Deus. A plenitude de Cristo só pode ser revelada. Está falando de conhecimento, de revelação, de ver. Só pode ser revelado quando todos estiverem sendo edificados juntos e crescendo juntos. Vocês estão entendendo? A plenitude de Deus só se manifesta através dos membros ligados num só corpo. Por isso está falando, até que todos alcancemos a unidade da fé. Unidade da fé. Uma só fé. E do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É sobre isso que se trata essa casa, essa igreja. Sobre a plenitude de Cristo ser atingida. Maturidade. Filhos ruiós, que se responsabilizam pelo crescimento e edificação do próprio corpo. Ele é responsável, ele assume as contas. Só faz isso quem é maduro. Quem é maduro está dentro da casa do pai, consegue um emprego melhor e fala, pai, eu vou morar sozinho. Ele assume as contas. Não igual uns por aí que vai morar sozinho, o aluguel o pai paga, a luz, a água, e lava a roupa e ainda dá comida. Tem uns que casam e continuam assim. Sangue de Jesus tem poder. Aqui não tem moleque. Aqui tem homem firmado em Jesus. Rapaz, foi um spark de Jesus aí. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor. Não adianta você carregar uma verdade e não ter amor. Daí você se torna intragável, chato. Xiita e o crente é chato. Deus me livre. Ninguém aguenta.
é em amor. Porque só carrega esse amor quem recebeu o perdão e o amor de Deus. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É de você que ele está falando. Ah, mas eu sou tão pequenininho. Não tem problema. Semana que vem nós vamos falar sobre o membro do corpo, o mais desonroso. Deus deu a ele duplicado, ou seja, o dobro de honra, para que ele fosse equiparado a todos os demais membros do corpo. Não existe isso. Ah, mas eu não sei falar. Vou usar esse termo só para você entender, tá bom? Dê um abraço. Ah, mas eu estou confiando em mim mesmo, e não numa ação do Espírito, através de mim. Então você faz parte de tudo isso, querendo ou não. Do seu jeitinho, meio bravo, meio alegrinho, simpático, não muito simpático, não tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que você já tem recebido de Cristo. Eu conheço pessoas incríveis que promovem a unidade sem subir na plataforma para pregar. Aliás, eu estou cada vez mais convencido de que nós que usamos essa plataforma, né, Gi, acrescentamos tão pouco. Se você não crê nessa palavra e derramar isso no corpo, praticar isso na vida do seu irmão, não serve de nada a gente estar aqui nessa plataforma. Porque é você quem edifica a igreja, não é a plataforma. Meu desejo é que você encontre isso nessa casa. Eu sei que nós estamos igual o Paulo assim, ó. Não julgo que já tenha alcançado tudo. De fato nós não alcançamos. Mas uma coisa nós estamos fazendo: deixando os tropeços, as quedas, o embaraço, todas as dificuldades para trás. Nós deixamos erro para trás. Deixando as coisas para trás, a gente se levanta todo dia pela manhã. E essa palavra faz parte da nossa existência, da nossa essência. E por vezes fraco, por vezes forte, mas nós vamos continuar indo nessa direção. Porque foi isso que Deus nos deu como igreja. E é isso que nós vamos nos tornar. Eu não olho para trás, eu olho para frente. Porque Ele prometeu e nós vamos nos tornar essa igreja incrível que Ele está nos chamando para ser. Deus te abençoe.